Olá, seja muito bem-vinda a este nosso evento. Aqui você vai aprender como se tornar uma especialista na área de psicologia perinatal. E na aula de hoje eu vou te mostrar o que é a psicologia perinatal e a importância de você conhecer essa área. Então, antes de ir para a aula de hoje, eu preciso passar alguns recadinhos para você. O primeiro é: pega papel e caneta, senta aí e vai anotando tudo, porque são informações realmente muito importantes. O outro recadinho é que se você quiser receber o certificado de participação deste evento, todas as aulas eu vou disponibilizar uma atividade avaliativa que você precisa preencher, acertar pelo menos 90% das questões para que ao final você possa receber o seu certificado. E se você está participando do nosso programa de indicação, ou seja, você indicou esse evento para outras pessoas, seguindo as nossas regras, que foram passadas para você, você tem direito a receber prêmios e eu vou revelar o nome de todo mundo que ganhou cada um dos prêmios na nossa aula, que será ao vivo no domingo às 19 horas, ok? Então, bora lá! Eu tenho formado centenas de profissionais para atuar na área de psicologia perinatal que hoje estão se tornando referência na sua cidade e região, como é este caso aqui. Sou Lorena Torresani Schecker, sou psicóloga há 16 anos, já atuei em vários serviços como CRAS, CREAS e atuo há 9 anos no ambulatório de atendimento psicológico clínico do SUS. Iniciei a pós em janeiro de 2021, na pandemia, quando estava retornando da minha licença maternidade, me proporcionando, ainda no primeiro ano como aluna, voltar a atuar na clínica particular, atendendo um nicho específico como psicóloga perinatal e me tornando referência na minha cidade e região. Já dei entrevistas em jornais e revistas, ganhei prêmios de destaques e sou convidada para eventos como profissional referência. Realizei o meu sonho no ano passado de escrever o capítulo de um livro junto com outras materalunas sobre a psicologia perinatal. Atuo hoje tanto no SUS quanto no particular, atendendo exclusivamente mulheres gestantes e no pós-parto. Agradeço a Rafa por me proporcionar tanto conteúdo de qualidade que me tornou referência profissional como psicóloga perinatal, me proporcionando segurança e autoridade técnica científica para minha atuação profissional. Hoje, faturo mais do que o dobro da minha renda familiar de 2021. Tenho qualidade de vida e uma agenda flexível e estável. Agora eu vou te contar um pouco sobre como foi o meu início com a psicologia. Eu venho de família humilde, meu pai era polícia militar e minha mãe pedagoga. Eu enfrentei dificuldades para ingressar na graduação. Eu não tinha condições financeiras para pagar a faculdade e inicialmente eu não passei no vestibular para entrar em uma universidade pública. Então, o meu primeiro desafio foi ter que pedir dinheiro para minha mãe, ajudar o meu pai a pagar a faculdade para mim. A minha mãe, ela dizia que psicologia não dá dinheiro e ter que pedir para ela pagar a faculdade para mim não era algo nada fácil, até porque o meu relacionamento com a minha mãe não era nada romantizado. Os meus pais, eles se separaram quando eu tinha 12 anos de idade e fiquei alguns poucos meses morando com a minha mãe, mas era muito difícil o nosso relacionamento e aí eu fui morar com meu pai, até que chegou o momento de eu ir para a faculdade e eu não queria ter que pedir dinheiro para minha mãe. Eu tentei primeiro passar em uma universidade pública, mas não consegui. Mas enfim, ela aceitou sim pagar a faculdade junto com meu pai, mas depois de quase 3 anos fazendo a faculdade, que era aquela por crédito, a minha mãe disse assim para mim: não quero mais pagar a faculdade para você porque eu preciso comprar um carro para mim. Eu já era maior de idade e eu teria que dar um jeito de fazer essa faculdade. Ela estava errada? Não estava, mas para mim isso foi tão dolorido, somado aos vários nãos e frustrações que eu tive no passado com ela. E nesse dia eu tive uma prova de psicologia social e não consegui fazer essa prova. Eu entrei numa crise de choro a ponto da professora anotar. E foi aí o meu ponto de virada. Eu percebi que se eu quisesse realizar o meu sonho de me tornar psicóloga, eu precisaria passar na universidade pública em Bauru, que é a Unesp. Mas ao mesmo tempo eu fiquei muito receosa, pois lá naquela faculdade particular
particular, eu conheci um livro, esse aqui, que me ajudou a ter um outro olhar sobre a maternidade, que antes eu romantizava muito. E meu medo era que lá na Unesp eu não pudesse continuar a estudar essa área, mas o universo é muito sábio e eu sou muito grata a ele por ter me dado essa história de vida. Esse meu relacionamento com a minha mãe me fez entrar na Unesp e eu tive a oportunidade de estudar a psicologia do desenvolvimento do bebê, teoria do apego, práticas educativas parentais de mães de bebês, maternidade na adolescência. Foram mais de 14 anos de experiência de campo e toda essa minha vivência acadêmica me permite hoje ter desenvolvido o método mais eficaz de formar psicólogos perinatais. Se eu tivesse tido uma mãe romantizada, eu teria concluído a minha faculdade lá na USC e provavelmente a Rafaelis, que é a maior referência na atualidade em psicologia perinatal, não existiria hoje. Lá não tinha grupo de estudos, pesquisa, extensão, como era o foco lá na Unesp. Ter ido para a Unesp não foi sorte, foi providência do universo, pois ele precisava de alguém para brigar pela saúde mental materna com conhecimento científico e hoje eu entendo a minha história e hoje agradeço pela mãe que eu tive e tenho. Se não fosse por ela, hoje vocês não estariam aqui nessa aula. É fato que graças à minha mãe, hoje eu me orgulho de ter feito mestrado, doutorado, pós-doutorado, sempre pesquisando saúde mental materna. Em 2010, eu ganhei esse importante prêmio em um congresso de estresse. E em 2022 eu ganhei esse outro importante prêmio lá da Unesp em reconhecimento à minha contribuição científica dentro da psicologia perinatal, econômica, gerando empregos no país na área de psicologia perinatal e social para mães e bebês que hoje recebem cuidados especializados. Então, no ano de 2018, eu criei o Instituto Mater Online, que hoje é considerado o maior distribuidor de conteúdos em psicologia perinatal do mundo, oferecendo o maior evento de psicologia perinatal também, que é esse aqui que você está participando agora, formando milhares de psicólogas perinatais em nossos cursos de pós-graduação, que é considerado o mais completo do Brasil e reconhecido pelo MEC. Se não fosse pela minha mãe, eu não teria formado quase 3.000 psicólogas perinatais e da parentalidade pelo Instituto Mater Online. Psicólogas e psicólogos de todo o Brasil. Não existe um estado no Brasil que não tenha um psicólogo perinatal formado por mim. E não só formei psicólogos no Brasil, mas também psicólogos que moram fora do Brasil. Mais de 10 países diferentes espalhados pelo planeta. Dá uma olhadinha nesses depoimentos. Olá, gente. Eu sou a Alissa, sou de Cabo Verde, em África. Sou psicóloga e sou aluna do Mater Online. Estou aqui para confirmar que o curso Psicologia Perinatal e da Parentalidade é simplesmente maravilhoso. A forma como os módulos são apresentados é sensacional e há um equilíbrio muito bom entre a teoria e a prática. Aqui em Cabo Verde, ainda a psicologia perinatal é muito pouco explorada e com o curso eu consegui ferramentas para atuar enquanto psicóloga perinatal. Por isso, muito obrigada, Mater Online. Foi um prazer ser uma Mater aluna. Beijos aqui de Cabo Verde. Olá, sou Eimar Yepes Ardila. Estou fazendo meu TCC em psicologia e a formação de psicologia perinatal e da parentalidade no Instituto Mater Online, para me transformar na primeira psicóloga perinatal e da parentalidade da Venezuela. Agora eu estou aqui dividindo isso com você, porque eu tenho uma missão. Eu pretendo ajudar a diminuir as altas taxas que temos no Brasil de mulheres com alterações emocionais significativas. Mas para conseguir isso, eu não poderei sozinha. Eu preciso da sua ajuda e de mais profissionais que também tenham esse desejo de fazer a diferença na vida de pessoas. E para recrutar mais profissionais com esse desejo é que eu criei este evento e quem sabe, após você concluir essa semana, você também se sinta tocado, também para ajudar mães, pais e bebês a terem uma saúde mental melhor e fazer uma escolha de se especializar nessa área. E agora então vamos para o conteúdo dessa aula. O que é psicologia perinatal? Peri é ao entorno e natal é nascimento. Psicologia perinatal vai estudar os fenômenos psicológicos envolvidos na gestação,
parto e pós-parto. A área de psicologia perinatal ela já recebeu e ainda recebe vários nomes. Então, ela já foi chamada de psicologia da gravidez, parto, puerpério, psicologia do ciclo gravídico puerperal, psicologia da maternidade, psicologia obstétrica e psicologia perinatal. Inclusive, ainda hoje, muitas pessoas chamam de psicologia obstétrica e outras de psicologia perinatal, e às vezes algumas pessoas que escutam essas nomenclaturas acham que são coisas diferentes, mas não são. Trata da mesma especialização do psicólogo, são só maneiras diferentes de falar sobre o mesmo assunto. A psicologia perinatal, ela tem a sua história no Brasil e no mundo já bem antiga, desde a década de 80. O primeiro artigo científico que foi publicado e que trouxe no seu título a palavra psicologia perinatal foi em 1982, um artigo em inglês. E no ano 2000 foi publicado o primeiro artigo científico também trazendo o termo psicologia perinatal no seu título, em espanhol. Em português, o primeiro artigo científico que traz no seu título a palavra psicologia perinatal foi só no ano de 2019. Então, quer dizer, no Brasil é muito recente falar de psicologia perinatal, no entanto, hoje, nós estamos na frente de todos os outros países do mundo na questão de evolução da área de psicologia perinatal. Então, nós estamos concentrando todo um método de estudar psicologia perinatal, de atuar com a psicologia perinatal e também instrumentos que psicólogos perinatais podem aplicar aí no exercício da sua profissão, coisa que em todos os outros países do mundo está bem aquém ainda, não existe. Então, apesar das publicações nessa área estarem ocorrendo tanto em inglês quanto em espanhol, já bem antes da gente, que a gente começa em 2019, muito recentemente, se a gente pegar o número total de publicações que já foram realizadas de 2019 até hoje no Brasil, a gente já tem mais publicações em português do que publicações em espanhol e publicações em inglês. Olha só que interessante, né? E sabe por que isso começou a acontecer? Porque no ano de 2018 eu comecei a falar que essa área de psicologia perinatal existia nas redes sociais. Antes disso, ninguém sabia o que era psicologia perinatal. E a partir do momento que os psicólogos começaram a descobrir que existia essa área, eles também começaram a publicar não só artigos científicos, mas também a fazer TCC, mestrado, doutorado, publicação de livros, todos eles carregando em seu título a palavra psicologia perinatal. E onde é que a psicóloga perinatal pode trabalhar? Em qualquer campo da psicologia, mas existem 3 espaços onde a gente vai encontrar o maior número de psicólogos perinatais. Então, a gente vai encontrar na clínica um número legal de psicólogos perinatais, na saúde pública e também em hospitais, tá? Mas nada impede que o psicólogo perinatal trabalhe também na área jurídica, na área educacional, na área organizacional. Nós podemos atuar em todos os espaços. Se tiver planejamento familiar, questão de adoção, gestante, mulher no parto e no pós-parto, lá nós podemos atuar. E cada vez mais estamos também ocupando esses outros espaços de organização, educação, jurídico, mas a maioria ainda se concentra nesses 3 primeiros que eu falei para vocês. Até porque mais de 70% dos psicólogos com CRP ativo no Brasil trabalham na clínica, então não seria diferente dentro da psicologia perinatal. A maioria dos psicólogos também trabalham na clínica particular, tá? Um outro detalhe que as pessoas sempre me perguntam é qual é a abordagem da psicologia perinatal. Psicologia perinatal não pertence a nenhuma abordagem, ela não é uma técnica de uma abordagem, ela é uma área da psicologia. Então, assim como existem as várias áreas da psicologia, existe uma área chamada psicologia perinatal. Então, seja lá qual for a sua abordagem, sim, você pode trabalhar com a área de psicologia perinatal. Eu mesma tenho formado milhares de psicólogos perinatais dentro e fora do Brasil,
das mais variadas abordagens, tá? Então fique bem tranquila, tranquilo. Seja qual for a sua abordagem, ou até mesmo se você ainda não tem abordagem, sim, dá para trabalhar com essa área. Agora vamos entender por que é tão importante a gente estudar psicologia perinatal. Primeiro que não ensinaram isso para nós na faculdade. Na faculdade é muito raro aquela faculdade que ensina alguma coisa de psicologia perinatal. E se você teve essa sorte, provavelmente você aprendeu sobre isso depois do ano de 2018 também. E o motivo você agora já sabe, tá? Então, o que é importante hoje? Por que é um ponto cego e que agora a gente está olhando melhor para isso? Quando a gente olha para o ciclo vital humano, né, desde a fecundação até a morte, nós vamos perceber que as mulheres, elas têm maior chance de apresentar problemas de saúde mental, de ordem emocional, quando comparada aos homens, tá? Pelo menos elas procuram mais por atendimento nessa área do que os homens, e a gente acaba então entendendo que elas são as que mais apresentam problemas de ordem emocional. Na hora que a gente tiver homens procurando, talvez isso tenha uma mudança. Mas enfim, quando a gente olha desde a fecundação até a morte, vão existir 3 períodos potenciais de risco para a mulher apresentar alteração emocional significativa. E quais são esses 3 períodos de maior risco para ela apresentar alteração emocional significativa? O primeiro é na adolescência, o outro momento é o chamado perinatal, que agora você já sabe o que é perinatal, e o terceiro momento é o do climatério. O climatério é próximo à menopausa, a última menstruação da mulher. Então esses são os 3 potenciais de risco, mas quando a gente vai olhar para qual desses 3 tem a maior prevalência, a gente vai encontrar que é no período que está todo mundo achando que essas mulheres estão plenas e felizes. Então, de um lado nós temos o senso comum, que acha que essa mulher está plena e feliz, e do outro lado nós temos o conhecimento científico, que prova que o período de gestação e pós-parto é o de maior adoecimento mental. Sim, a maioria das mulheres no período perinatal estarão com alguma alteração emocional significativa, ansiedade, estresse ou depressão, tá? Quando a gente olha para a adolescência e para o climatério, a prevalência é altíssima, ela vai ficar em torno de 35%, ou seja, quase metade das adolescentes ou das mulheres no climatério estarão apresentando alguma alteração emocional significativa. Então é muito alto esse em torno de 35%, tá? Porque é quase metade. Só que nenhum deles ganha do período perinatal, que é mais da metade das mulheres na gestação e no pós-parto vão estar sofrendo ou com ansiedade, ou com estresse, ou com depressão. Nesse artigo científico meu aqui, você vai perceber, se você for ler, que tem no material didático que eu deixei para que você pega depois dessa aula, tá? Depois que você responder a atividade avaliativa, é liberado para você esse material, essa apostila com os artigos científicos que eu estou apresentando nessa aula, inclusive. Então, neste artigo que você está vendo aqui, você vai entender que 65% das mulheres estão apresentando estresse em alguma fase durante este período perinatal. E isso é muito grave. 65% é mais da metade dessas mulheres, tá? E o que um alto estresse pode acarretar como consequência na saúde dessa mulher? Ela pode ficar mais suscetível, mais vulnerável a apresentar problemas de saúde mental e também de saúde física. O estresse, ele é uma porta de entrada para todos os tipos de doenças físicas e também mentais, tá? Só que não fica só com essa mulher, não. Isso vai também para o feto bebê. Então, essa mulher que está liberando cortisol, que é o hormônio do estresse, em excesso, em elevadíssimos níveis, isso não fica só no organismo dela. Isso vai via cordão umbilical para este bebê também. E aí acaba que é consequências para esse feto também. Ele tende a nascer baixo peso, nascer prematuro por conta do estresse vivenciado por essa mulher. E por que, Rafa, que ele nasce prematuro ou baixo peso? Porque quando tem muito cortisol indo aí para este bebê, há um enrijecimento, endurecimento das artérias uterinas, dificultando o fluxo sanguíneo. Ou seja, dificultando o fluxo sanguíneo para esse feto, ele tende a nascer antes do tempo e muitas vezes até baixo peso. E se a gente olhar para esse outro artigo científico meu aqui, nós vamos entender que cerca de 35% das mulheres neste período estão apresentando alta ansiedade. E a alta ansiedade, gente, ela também vai ter aí as suas consequências. 35% é uma prevalência muito alta. E assim como o estresse, também a liberação do hormônio cortisol aqui, o que também leva a riscos de saúde para essa mulher e também
riscos para esse bebê, de nascimento prematuro, de baixo peso, tá? Da mesma forma, então a gente precisa cuidar da saúde mental dessas mulheres. E agora vamos para os sintomas de depressão. Muita gente acha que as mulheres apresentam sintomas de depressão pós-parto e estudos científicos dos últimos 15 anos mostraram que não. Hoje a gente já sabe que as mulheres começam a apresentar sintomas de depressão desde a gestação, só que elas não são avaliadas, então ninguém identifica, se cronifica e se mantém no pós-parto. Então hoje a gente chama de depressão perinatal e não mais de depressão pós-parto, porque é um número muito pequeno de mulheres que de fato vão ter uma depressão no pós-parto, só após o parto. A grande maioria já apresentava esses sintomas desde a gestação, tá? E novamente, gente, as consequências de nascimento prematuro, baixo peso, vão acontecer para esse bebê também. Gravidades de saúde mental para essa mulher no pós-parto podem acontecer em decorrência da ansiedade, do estresse ou da depressão que essa mulher vivencia desde a gestação. E aí, então, nós precisamos cuidar da saúde mental dessa mulher para poder cuidar também da saúde mental deste bebê, deste feto. Essa é uma especialidade, a psicologia perinatal, que a gente não atende só uma pessoa, a gente acaba atendendo duas, porque é nossa responsabilidade cuidar e zelar pela saúde e saúde mental também deste bebê, desta criança. Neste outro artigo científico meu aqui, você vai perceber que eu investiguei bebês que nasceram prematuros e bebês que nasceram a termo. Prematuro, bebê que nasceu antes do tempo, antes de completar 9 meses. Bebê a termo são os bebês que nasceram com 9 meses completos, tá? Então, na literatura, a gente já sabe que riscos de atraso no desenvolvimento do bebê, eles são maiores para os bebês prematuros do que para os bebês que nasceram a termo, ou seja, que nasceram no tempo certo. Só que nesse meu estudo, eu fui investigar não só os bebês que nasceram prematuros e não só os bebês que nasceram a termos, mas os bebês que nasceram a termos também com mães com alterações emocionais significativas de ansiedade, estresse e depressão. E a minha surpresa foi que quando eu comparei o desenvolvimento dos bebês prematuros aos 3 meses de vida com o desenvolvimento dos bebês que nasceram no tempo certo com 3 meses de vida, os bebês que as mães tinham alguma alteração emocional significativa, como ansiedade, estresse ou depressão, apresentavam o mesmo padrão de comportamento, de desenvolvimento dos bebês prematuros, ou seja, o atraso é muito semelhante. Por isso, nós precisamos cuidar da saúde mental dessas mães, porque mesmo esse bebê nascendo no tempo correto, ele é um bebê de risco. É um bebê que tende a apresentar atrasos no seu desenvolvimento. E um detalhe, gente, nós estamos vendo aqui que a demanda é muito alta. Por quê? São 3 milhões de gestações que acontecem por ano e mais da metade dessas mulheres vão estar apresentando alguma alteração emocional significativa. Ou seja, mais de 1,5 milhão de mulheres só falando de gestação. Isso sem falar de pós-parto, sem falar de planejamento familiar, sem falar de outras questões. Mais de 1,5 milhão vão estar precisando de acompanhamento psicológico, sim. Porque mais de 1,5 milhão delas vão apresentar ansiedade, estresse ou depressão. E agora vem o grande problema. Menos de 1% dos psicólogos no Brasil trabalham com especialização, com domínio teórico e técnico na área de psicologia perinatal. Gente, são aproximadamente 3 mil psicólogos perinatais que existem no Brasil. E isso é muito significativo. São aproximadamente 500 mil psicólogos com CRP ativo no Brasil. Um pouquinho mais de 500 mil, tá? 500 mil de psicólogos aí. Só que menos de 1% tem especialização nessa área. Ou seja, capacitação, qualificação, domínio teórico e técnico para atender essa população de gestantes, de mulheres no parto e no pós-parto. Então, de um lado, a gente tem uma demanda muito alta que só cresce e do outro, a gente tem um número muito pequenininho de profissionais. E se agrava ainda mais quando agora, a partir do mês de maio deste ano, a gente começou a receber uma nova lei. Ela entrou em vigor, que é a lei que estabelece que toda mulher durante a gestação, toda mulher durante o parto e toda mulher no pós-parto, seja ela usuária do serviço público ou do serviço privado, ela tem direito a receber assistência psicológica.
Só que para ela receber assistência psicológica, ela vai precisar que este profissional tenha capacitação, tenha domínio teórico e técnico desta área específica da gestação, parto e pós-parto. Só que como isso, gente? Se nós temos aí menos de 1% dos psicólogos com esse conhecimento, com essa especialização, a conta não fecha. 3 mil psicólogos perinatais no Brasil, 1,5 milhão só de gestantes por ano precisando de atendimento. E se agrava ainda mais quando eu falo para você agora que no Brasil existe 5.570 cidades e só 3 mil psicólogos perinatais. Ou seja, menos da metade das cidades no Brasil contam com este profissional. E por que menos da metade? Porque não existe 3 mil cidades com psicólogos perinatais. Não, existe 3 mil psicólogos perinatais. E uma boa parte deles estão nas grandes cidades, estão em BH, estão em Porto Alegre, estão no Rio de Janeiro, em São Paulo, enfim, né? Eles vão estar em maior quantidade nessas cidades onde tem o maior número de pessoas também. Ou seja, se você olhar bem, talvez aí na sua cidade não tenha nenhum psicólogo perinatal na sua cidade ou região. E você, provavelmente, se gostar dessa área, possa ser a primeira psicóloga perinatal da sua cidade e região. Agora, a gente tem essa lei, e essa lei ela é nacional, é para todo o território brasileiro. Imagine quantas unidades básicas de saúde não existe no Brasil. Elas não existe uma unidade básica de saúde em cada cidade. Tem cidade que vão existir muitas, dezenas, centenas de unidades básicas de saúde que vão fazer pré-natal, que vão atender mulher na gestação, no parto, hospitais, maternidades, né? E no pós-parto. E não tem esses profissionais para trabalhar nesses locais, tá? E aí, então, como é que a gente faz cumprir essa lei? Como é que uma mulher que tem o direito a receber atendimento psicológico na gestação, no parto ou no pós-parto vai receber esse atendimento profissional se não temos profissionais para abrir concurso público, se não temos profissionais para contratar, porque está faltando. Percebe? Então, nós estamos vivendo um momento que a gente deve comemorar a lei, mas também a gente deve pensar o que a gente vai fazer. A gente precisa de mais psicólogos que se interessem por essa área, que se especializem nessa área para poder ser contratados pelos serviços públicos e privados, né? E até mesmo nas próprias clínicas particulares, porque as mulheres estão descobrindo que existe a área de psicologia perinatal e elas estão cada vez mais procurando por este profissional também aí na sua cidade, na sua região, na clínica particular. E essa lei, ela é a 14.721, a que garante assistência psicológica durante o período perinatal. Sabe onde ela se encontra? No ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. E por que ela está no Estatuto da Criança e do Adolescente e não em outro lugar de leis para mulheres? Porque é exatamente para poder cuidar da saúde e saúde mental dos bebês, dos fetos. Hoje a gente sabe que precisa, então, cuidar da saúde mental do seu principal cuidador. E quem geralmente é o principal cuidador do bebê? A mãe. Então, se esse bebê está sendo gestado e a mãe não está bem, isso vai afetar essa criança, esse feto também, mesmo dentro da barriga e fora, tá? Então, já sabendo disso, para cuidar da saúde mental deste feto e da saúde também deste feto, eu preciso oferecer serviços de atendimento psicológico para essa gestante. A mesma coisa para a mulher durante o parto e a mesma coisa para a mulher durante o pós-parto, tá? Então, não é um benefício diretamente para a mulher, é mais pensando no bem-estar do bebê, né? Para garantir a saúde e desenvolvimento dessa criança, a gente precisa investir nos cuidados para essa mulher. Então, é importante a gente ter isso em mente também. Por isso, é tão importante que a gente faça eventos como esse que eu estou fazendo hoje para mostrar para você a importância da gente ter mais psicólogos perinatais. E não basta ser psicólogo para atender mulheres durante a gestação, parto e pós-parto, não. Tem que ter domínio teórico na área de psicologia perinatal, sim. E quem atende esse público sem ter domínio teórico e técnico na área de psicologia perinatal está sendo um psicólogo antiético, e eu vou provar isso para vocês mostrando aqui o nosso próprio código de ética, tá? Então você tem acesso a esse código de ética, tanto na versão física, né, que o CRP acaba enviando para o nosso endereço,
como na versão online também, então facilmente você tem acesso. No nosso código de ética, lá no artigo 1º das responsabilidades do psicólogo, na letrinha B, tá escrito assim, ó: assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórico e tecnicamente. Ou seja, a gente não pode atender todos os tipos de caso. Tem muito psicólogo que sai da graduação ou às vezes já tem 10 anos de profissão e acha que pode atender todos os tipos de caso. Não pode, gente. Isso é uma infração ética, está aqui. A gente só pode aceitar, atender, oferecer serviço para as condições que nós tenhamos aí domínio teórico e técnico, senão a gente não pode, tá? Então, se você conhece alguém que está atendendo na área de psicologia perinatal, se diz ser psicólogo perinatal e não tem formação nessa área, essa pessoa pode sim ser denunciada para o CRP aí, tá? Então, espero que você não seja essa pessoa aí, certo? Toma cuidado, porque você pode sim ser denunciado, você precisa de domínio teórico e técnico, mas se você está na aula aqui é porque você tem uma noção que você precisa ter algum conhecimento para atender essas pessoas, né? Mas o importante não é ter algum conhecimento, o importante é ter domínio teórico e técnico, até porque, gente, presta atenção, essa é uma área que a gente atende 2 pessoas ao mesmo tempo. Tá? Então, a gente está atendendo a mulher grávida, mas as nossas intervenções vão influenciar também nesse bebê. Então, se eu faço alguma caca com essa mulher, eu estou fazendo uma caca com esse bebê também. Então, é muito perigoso oferecer atendimento na área de psicologia perinatal quando não se tem esse domínio teórico e técnico. É muito perigoso mesmo, porque não é uma área que você está lidando com uma pessoa, é uma área que você está lidando com 2 pessoas. Inclusive, essa segunda pessoinha aí, o que você fizer de errado, as consequências não ficam ali só para o comecinho da vida dele, não. Vai para o resto da vida dele. A gente pode garantir saúde mental para esse sujeito que ainda nem nasceu, ou a gente pode garantir adoecimento mental para ele também. Então, tudo isso vai depender da nossa ética profissional, e eu espero que você tenha entendido esse recado. Outra questão ética que a gente acaba desrespeitando quando atende pessoas numa área que a gente não tem domínio teórico e técnico, tá aqui, ó, no artigo 2º, ao psicólogo é vedado, ou seja, é proibido que o psicólogo faça, lá na letra N, prolongar desnecessariamente a prestação de serviços profissionais. E o que significa prolongar desnecessariamente? Significa que se você não tem domínio teórico e técnico nessa área, você vai ficar prolongando, porque agora eu vou ter que ler um artigo, agora eu vou ter que participar disso, daquilo, tentar entender esse caso. Então você fica prolongando desnecessariamente, né? Você está se sentindo inseguro, você não consegue, você não tem domínio teórico e técnico, você não sabe quais as ferramentas você usa. Então, você fica prolongando desnecessariamente esse atendimento. Quando você tem domínio teórico e técnico, você tem segurança. E ao ter segurança, você vai utilizar o tempo que é preciso de fato. Nem mais nem menos, é o tempo exato que é preciso para o atendimento. E aí, você não prolonga desnecessariamente. Então, um dos pontos a se pensar, tá? Quem atende na área de psicologia perinatal tem que ter domínio teórico e técnico para não desrespeitar o nosso código de ética e, mais importante, não desrespeitar o cliente, a pessoa que confia no seu serviço. Então, se você quer ter domínio teórico e técnico na área de psicologia perinatal, não importa se você está acabando a faculdade, se você é recém-formada, se você está em transição de carreira, trabalhava em uma área e agora quer ir para a clínica, por exemplo, ou se você quer aumentar o seu leque de atendimento, fica aqui comigo nas próximas aulas que eu tenho certeza que se você gostou dessa aula, você vai amar a próxima aula. Só lembrando o que você aprendeu nessa aula, você teve transformação, você chegou aqui e não sabia a prevalência de alterações emocionais significativas, de ansiedade, estresse e depressão, agora você sabe. Você não sabia que existia 3 períodos potenciais de risco da mulher apresentar alterações emocionais significativas ao longo da sua vida, agora você sabe até dizer, se eu perguntar, é adolescência, perinatal e climatério, isso mesmo, parabéns, agora você aprendeu isso.
Você também descobriu que mulheres com alterações emocionais neste período, os efeitos não ficam só no corpo dela, mas também vai para o bebê, né? Causando inclusive atraso no desenvolvimento da criança. Você entendeu que quando a gente pega um bebê prematuro e um bebê que nasceu certinho de 9 meses, mas se a mãe dele tem alguma alteração emocional significativa, as chances são que eles vão ter atraso no desenvolvimento de forma muito semelhante. Você também entendeu e descobriu que existe uma demanda muito alta dentro da área de psicologia perinatal, inclusive que existe uma lei que garante assistência psicológica a gestantes, mulheres no parto e no pós-parto, e percebeu que o número de profissionais nessa área é muito pequeno, menos de 1%, e principalmente conseguiu entender que é falta de ética atender esse público sem ter domínio teórico e técnico. Então, na próxima aula, eu quero te convidar para você aprender o próximo passo. Enquanto nesse momento a gente aprendeu muita coisa sobre a teoria da psicologia perinatal, na próxima aula eu quero te mostrar sobre a prática. Como é que a gente faz uma entrevista inicial, uma anamnese, como que são os atendimentos na área de psicologia perinatal, quais testes psicológicos nós podemos utilizar. Então vai ser uma aula incrível, porque eu vou falar sobre a prática, como que a gente conduz as primeiras sessões na área de psicologia perinatal, tá? Então não falta na próxima aula não. E lembrando que para receber o seu certificado de participação, você vai precisar assistir todas as aulas, responder as atividades avaliativas em cada uma das aulas. Depois que você responde as atividades avaliativas de cada uma das aulas, é liberada a apostila da aula para você. Então você recebe material didático gratuito também dessa aula aqui e participar no domingo às 19 horas da nossa aula ao vivo, que é onde eu vou anunciar os presentes para todo mundo, né, que participou do nosso programa de indicação. E se você participar de todas essas nossas aulas, preencher todos os formulários e acertar pelo menos 90%, né, dessas atividades avaliativas, isso significa que você também vai receber o seu certificado de participação aqui do nosso evento. Então agora eu vou liberar para você lá no nosso WhatsApp o link que vai para o formulário para você preencher a atividade avaliativa dessa aula e marcar a sua presença. E mesmo que você trabalhe já há bastante tempo na área de psicologia da maternidade, psicologia perinatal, às vezes você é uma psicóloga hospitalar que já trabalha no setor da maternidade, eu quero que você olhe esse depoimento aqui. Identificava como uma psicóloga hospitalar, né? E mesmo assim, com muitas dificuldades. Eu não vou mentir para vocês, eu me formei em final de 2009 e durante a minha jornada eu não me sentia, não sei. E ali eu recebi até piadinha, né? Poxa, eu queria ser psicóloga, que não faz nada, passa o dia distribuindo simpatia, né? Então eu ouvia comentários assim desse tipo naquele início de trabalho, né? Daí, enfim, construí alguma trajetória durante ali 5, 6 anos, que foi o período ali antes do Mater. Achava que eu conhecia algumas coisas, assim, de maternidade, né? Mas quando eu vi aquele modelo, eu digo, para o jogo, volta 3 casas, porque tu não tá entendendo muito bem, sabe? Então, assim, eu tive essa sensação de que, opa, peraí, eu não tô... Eu achava que eu sabia, mas eu tô vendo aqui que eu preciso estudar muito para dizer que eu sei. A minha primeira conquista, eu digo que foi lá dentro do meu quadradinho mesmo, sabe, assim... E isso, para mim, foi muito, porque, imagina, fazer um encaminhamento, por exemplo, vou pegar um cenário para vocês entenderem. Eu estava lá com um caso de, no meu parecer, psicose puerperal, e eu discutindo lá com os médicos achando que ela estava tendo algum tipo de, ou podia ser um AVC, alguma coisa a nível cerebral, porque ela teve uma hipertensão importante, e ela teve que fazer uma cesárea de emergência. Já na cesárea ela já estava descompensada, enfim. E eu fui discutir com esse médico, eu disse, não, por isso, né, expliquei ali, eu ainda acho que isso é um caso de psicose e quero, né, o teu respaldo, porque a gente precisa levá-la para o psiquiatra, né, de forma emergencial, confie em mim. E, de fato, se tratava de uma psicose puerperal. Uma semana a mulher já estava estabilizada, ela já estava com o bebê. Então, assim, gente, isso é muito. Você ser respeitada no que você quer, assim, dizer, olha, isso é assim, vamos junto. Isso é muito, principalmente no ambiente hospitalar, né?
E aí eu comecei depois a ocupar outros espaços, assim, ser chamada por universidades, a dar cursos, né, alguns módulos, e sempre que eu vou falar, eu falo da perinatal, as pessoas ficam super curiosas de entender mais, de compreender mais. Para quem quer, né, essa parte, essa ciência da perinatalidade, tá no caminho certo, estamos juntos aqui. Para cuidar das gerações futuras, é preciso cuidar da geração presente, cuidando de mulheres no período perinatal. Beijo, um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.